Cristo Jesus estejam enchendo, Senhor, os teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Que as verdades do teu reino vem com o peso da glória. Sim, Senhor, vem. Vem com o peso da glória. Vem, Senhor, vem, Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor. Vem com o peso da glória. É a Tua glória, Senhor, que nós desejamos, Senhor. Não a nossa glória, não, Senhor, não, Senhor, é a Tua glória. É o Teu nome, é a Tua grandeza. A Ti tributamos honra, glória, força, majestade, Senhor. Tudo, Senhor, a Ti. Não sei se você está percebendo, mas a gente está fazendo dízimo e oferta, tá? Eu sonho, irmãos, quando eu estava falando com os homens aqui, eu sonho no dia que a gente vai começar o culto e a coisa vai acontecer e você não vai mais esperar um momento que o pastor vai falar para você agora. Você pode ofertar, você pode entregar aquilo que o Senhor tem dado para você como gratidão a Ele. Eu sonho, e eu creio que isso não é utopia. Eu não estou tirando o valor desse momento, porque Jesus mesmo se colocou ao lado do gasofilácio para perceber o coração das pessoas como vinha. Porque a sua oferta, a sua esmola, a forma como você lida com os seus recursos financeiros, revela como é o seu coração. O Senhor conheceu uma viúva, sem saber o nome dela, pela oferta que ela deu. Vamos ofertar, entregar o nosso dízimo. Tem o Pix, floripa@mevan.org.br. Para os irmãos que estão assistindo também, você pode ofertar, contribuir com o que Deus está fazendo nessa casa, em nome de Jesus. Que venha um tempo de refrigério sobre a sua casa, amém? Em nome de Jesus, um tempo de refrigério. Deus toca, Senhor, nos teus filhos que vão entregar, Senhor, a sua oferta, o seu dízimo essa manhã. Aqueles que estão em casa e aqueles que estão aqui, Senhor, aqueles que vão ver esse vídeo depois, Senhor, e vão fazê-lo, Senhor, em nome de Jesus. Move, Senhor, céus e terra, Senhor, por causa da Tua vontade, Senhor. Não por causa da vontade dos homens, mas por causa da Tua vontade, Deus, da edificação da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Para a Tua honra e para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Abençoa essas casas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode entregar se você desejar. Tem aqui na frente os gasofilácios. Aleluias. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem, Senhor, vem com o peso da tua
passada nós lemos Atos 6, 7. Hoje nós vamos ler Efésios capítulo 3, versículo 14 até o 21. Mas só recapitulando para aqueles que não estavam aqui, nós vimos um crescimento extraordinário, saudável, puro, a qual Deus tem para a sua igreja, que acontece quando a palavra cresce. Nós não podemos ficar focando, irmãos, ou trabalhar por um crescimento externo. Nós temos que trabalhar, dobrar os nossos joelhos, buscar, perseguir um crescimento da palavra de Deus. Por quê? Porque esse é o crescimento bíblico saudável. Crescimento simplesmente de aparência, externo, estético, litúrgico, que vai se tornar simplesmente, vai melhorar as nossas cerimônias, mas não melhora eu e você por dentro, irmãos, não transforma eu e você por dentro. Isso não está mudando o caráter de ninguém, não está transformando absolutamente ninguém, pelo contrário, está ferindo muita gente, destruindo famílias, destruindo casamentos, destruindo filhos. Homens têm literalmente feito coisas que nem animais irracionais fazem, irmãos. Nós estamos entrando em dias em que muitas palavras parece que Deus escreveu ontem para nós. Uma delas é que nos últimos dias os homens aprenderiam muito, mas não chegariam ao conhecimento da verdade. Há muitas pessoas querendo aprender muita coisa, mas não querem conhecer a Cristo de verdade. Por quê? Porque você aprender não te custa nada. Aprender não custa nada a você. Você pode até pagar uma mensalidade, tá? Um monte de curso aí, um monte de gente vendendo curso. E eu vou falar, infelizmente, chamam isso de mesas, mas irmãos, mesa não tem a ver com balcão de negócio. Deus não usa e não permite você usar a sua palavra, a palavra dele, para manipular sentimentos, necessidade, assim como você vê numa linguagem comercial, corporativa acontecendo. Deus não quer despertar a sua fome para te vender um prato de comida. Deus está querendo despertar a sua fome para você comer de Cristo livremente, para você experimentar uma coisa que vai trazer sentido para mim e para você. Por isso o crescimento da palavra é o que nós vimos, é o que eu creio que é o que Deus está soprando, irmãos. Por isso que muita gente já está insatisfeita, está em crise e não sabe nem o que está acontecendo ainda. Eu quero falar para você, talvez a sua angústia, a sua crise é justamente por causa disso, porque você cansou. Você correu, ou nadou, trabalhou durante anos, serviu durante anos, e você percebeu que não havia nada da palavra, não era a palavra que crescia ali. E Deus falou: se a minha palavra crescer, os discípulos vão aparecer, e até os líderes vão ser obedientes. Imagina, irmãos. Sabe por que os líderes hoje estão se tornando loucos em muitos lugares? Justamente porque a palavra não está crescendo. A palavra, como nós vimos no último dia, é aquilo que, como fez a igreja não surgiu da ideia de alguns homens. Olha, gente, vamos se reunir aqui, vamos abrir um templo em Jerusalém. Hoje o cara é demitido da sua empresa, ele junta com um outro e fala assim: o que a gente vai fazer da vida? Vamos abrir uma igreja? Pode ser na sua garagem. Vamos botar uma caixa de som, a gente já vai começar a ver aí 2, 3 na internet que estão fazendo mais sucesso, vão tentar reproduzir a mesma coisa. A igreja não surgiu assim. A igreja surgiu com um homem morrendo na cruz. Está aí um bom conselho para você começar uma igreja. Se você quer ver alguma coisa de Deus acontecendo, comece morrendo. Você quer seguir o modelo do mestre? Aí não vai ter mais ninguém querendo abrir, irmãos. Aí ele foi, e como é que começou, pastor? Começou ele morrendo, ressuscitando e pedindo para alguns poucos homens guardar a sua palavra, mas guardar no sentido bíblico e verdadeiro, que é você deixar ela entrar no seu coração e você deixar ela queimar e crescer até que isso se torne uma prática na sua vida, não uma liturgia. Deus não quer uma agenda minha e sua, Deus quer a sua vida, irmãos, por inteiro. A agenda é quando você dá um dia por semana para o Senhor. A agenda é quando você dá uma programação para o Senhor. Deus não quer fazer um programa com a igreja.
A igreja não é uma prostituta. Deus resgatou ela desse lugar, como resgatou Israel. Como Jeremias disse que foi, ela estava envolvida no sangue, jogada na beira do caminho, e Deus foi lá e resgatou essa mulher, e limpou, e lavou, e restaurou a sua sorte. É isso que Deus faz comigo e com você. Deus não quer um programa, Deus não quer dar uma passeada, Deus não quer simplesmente curtir um domingo com você. Deus quer a sua vida por completo. Se não fosse verdade isso, Ele jamais pediria o que Ele pede. Ele não pede um culto, Ele pede o coração. Quem pede culto é o Satanás, irmãos. Quem pediu para o Senhor: olha, se você dobrar os seus joelhos e me adorar, eu te dou todo o reino. Satanás é que pede simplesmente um culto. Deus não pede simplesmente um culto, Deus pede o seu coração. Por quê? Porque segundo a parábola do semeador, escute isso, não é num culto que a palavra cresce. Aonde que a palavra cresce, pastor? A palavra cresce no seu coração, por isso que Ele pediu ele, para promover o crescimento verdadeiro. Paulo entendeu isso, Pedro, João, os discípulos. Paulo entendeu tanto que ele vai orar isso que nós vamos ler agora. Nós vamos falar hoje mais um pouco sobre ser igreja. Não uma denominação, irmãos, porque tem muita denominação talvez que não é mais igreja. Deus não vem buscar um PJ, irmãos, e nem um PF. Não, pastor, não. Deus não vem buscar nenhuma empresa, nenhuma pessoa. Não, não, absolutamente não. O que Deus vai vir buscar então, pastor? Deus vem buscar a sua igreja, o seu corpo. Versículo 14 de Efésios capítulo 3. Você está preparado? Pronto? Tem fome aí? Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, não nas vossas reuniões, irmãos, não é nas conferências, é nos corações, a fim de, estando enraizados, fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Eu vou ler todo o final, o objetivo de Paulo, eu vou ler de novo aqui. Qual é o objetivo de Paulo nessa oração? É que vocês conhecerem o amor de Cristo, que excede todo o nosso entendimento. Por mais que você entenda, você não vai alcançar, vai exceder isso. É um transbordar, irmãos, é uma loucura, é insano para o homem natural. Vocês precisam conhecer o amor de Cristo, que vai exceder, vai transbordar o entendimento de vocês, vai esparramar, não vai parar em vocês. Esse negócio não para, é dinâmico, é poderoso, é maior do que vocês, é maior do que a capacidade de vocês de armazenar informação, é maior do que a capacidade de vocês de armazenar vida. Qualquer coisa que vocês possam pensar, que vocês possam reter, é maior. Vocês não vão conseguir represar isso. É mais ou menos isso que Paulo está falando. Para que vocês sejam cheios. Por que é maior? Porque Paulo está pedindo, Paulo está focando numa coisa: Pai, eu oro para que a igreja seja cheia da tua plenitude. Irmãos, eu escuto uma coisa: você pode orar a Deus 24 horas por dia, você pode ser um crentaço, daquele que todo mundo, meu Deus, você pode ser famosão, poderosão, grandão, você nunca, biblicamente, nunca vai alcançar a plenitude de Deus, experimentá-la sozinho. Se você quer Deus,
Por isso que se você quer Deus, se você ama a Deus, não há como você não congregar com seus irmãos. Por quê? Porque existe uma plenitude de Deus que é compartilhada somente coletivamente, não individualmente. Nós lemos Romanos 12 no último culto, 1 e 2, olha, Paulo também rogando agora a Deus, assim como ele está rogando agora em Efésios no capítulo 3, versículo 14, se colocando de joelhos. Paulo lá, não sei se ele está de joelhos, mas ele também está rogando a Deus. Ele pede: olha, eu rogo-vos pela compaixão de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para que vocês não se conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que vocês conheçam a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Paulo está falando, irmãos, que é necessário, irmãos, uma transformação para você entrar nesse lugar. É necessário que a palavra de Deus cresça, porque a palavra de Deus é a única coisa capaz de livrar você de se conformar com este século. Você pode estar numa denominação frequente, fiel a uma denominação, e estar se conformando com este século a cada dia mais. Você pode usar a carteira de crente, pode ter até carteirinha, irmão, de crente premium, como tem em muito lugar, já tem. É insano, irmãos, o que estão fazendo com a igreja. Mas estão fazendo. Deus, eu creio que Deus vai vir e vai fazer uma limpa, vai balançar, vai chacoalhar, vai abalar o que pode ser abalado. Mas esqueceram o modelo do Senhor. O modelo do Senhor é simples. Por isso que Paulo fala em Coríntios: eu estou temendo. Olha, entendam a minha loucura, Paulo fala, mas eu estou zeloso de vós, porque eu estou temendo que, assim como Satanás enganou Eva no princípio, ele venha seduzir vocês e engane vocês, e os vossos sentidos fiquem sedados. O que é sentido sedado? É você ficar embriagado, perder a sensibilidade, perder a razão, perder o raciocínio, e vocês abandonem a simplicidade que há em Cristo. A simplicidade que há em Cristo não é alguma coisa que não tem valor, mas não tem nada a ver com luxúria, não tem nada a ver com alguma coisa complexa, não tem nada a ver com uma coisa burocrática, não tem nada a ver com um pedágio de negócio, um funil de negócio, um carrinho de negócio, não tem nada a ver com isso. É simples. Se você tem fome, vem e coma. Se você tem sede, vem e beba. Ele é simples. Ele é simples. Quando ele foi se encontrar com a mulher samaritana no poço de Jacó, ela ia buscar de graça água todo dia, e ele veio oferecer uma outra água também de graça para ela beber. Olha, se quer beber uma água de verdade, que vai transformar a sua vida, bebe de graça. Hoje não. Hoje está faltando homens e mulheres simples. Hoje a gente chega e começa a procurar mulheres samaritanas que também estão com sede, dispostas a carregar o baldinho ali na cabeça, no ombro, e vai lá. A gente fica procurando. Os homens hoje procuram poços. Por quê? Porque junto dos poços vai ter bons clientes, irmãos. Sempre vai ter gente disposta a pagar, porque essa é a cultura do mundo. Aí hoje, se fosse no lugar de Jesus, alguns homens chegariam ali: olha, vejo que você está pegando água, eu tenho uma água melhor para você. Faz uma assinatura aqui. Vai vir um boleto na sua casa e você vai receber a água da vida. Irmãos, isso não tem nada a ver com Jesus. Que Deus nos perdoe. Agora Paulo, ele está ali, ele se coloca aos pés do Senhor, clamando a Deus, e ele fala uma coisa. Então, para você que está cansado, se você sente que você lutou, parece que esmurrando o vento durante muito tempo, se você está frustrado, cansado, irmãos, eu não tenho muitas respostas para te dar, porque eu também estou buscando elas, mas eu sei quem tem.
O Jesus que eu creio ainda é o mesmo que diz em Mateus capítulo 11, que ele fala, ele quebra o silêncio, ele chama as pessoas que estão frustradas, cansadas de uma falsa religião, de ter líderes que colocam peso sobre eles, e ele fala, ele abre como se ele abrisse os braços e falasse: você que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essa é a escola dele, é mansidão, é humildade. Olha, perceba, quem está aprendendo com o Senhor está se tornando cada vez mais manso e humilde. Perceba pelos frutos, ele diz. Não é pela estética, mas é pelos frutos. Ele diz: se você está cansado e sobrecarregado, vinde a mim que eu vou aliviar vocês. Ele diz: eu vou fazer no coração de vocês, eu vou tirar todo o peso, eu vou falar e vou mostrar para você como é leve. Parece que tem se multiplicado o número de Simão mágico, que começa a observar o Espírito sendo derramado e a coisa acontecendo, e já pensa logo no negócio, como eu quero também receber. Ele procurou Pedro e os discípulos: olha, impõe as mãos sobre mim, eu quero receber também esse negócio. Por quê? Porque eu também quero fazer isso nas pessoas, visando lucro, porque ele tinha lucro sempre. Ele trabalhava com mágica e associou o poder do Espírito com algum tipo de negócio que poderia trazer lucro para ele. Irmãos, todo homem que olha, visa lucro no movimento de Deus, irmãos. Mas a palavra de Deus diz que a piedade, ela traz sim lucro, mas com contentamento. Você não espera o lucro, você fica contente com ela, você se satisfaz nela e Deus cuida de você. É diferente. Aí Pedro olhou para o Simão mágico e falou: cara, fique com você o seu dinheiro, mas você não tem parte nesse negócio, não tem parte na vontade do meu pai. O que meu pai está fazendo não tem lugar para homens com um coração como o seu, Simão. Deus está procurando homens que estão dispostos a se purificar, irmãos, para Ele. Não tem nada a ver com físico, com estereotipo. Tem a ver com o coração do homem. E sabe qual que é a evidência de que você está, pelo menos, tateando esse lugar? Que você está sentindo o cheirinho desse lugar já? Sabe qual é a evidência? A primeira evidência? Escute isso que eu vou falar para você, porque eu sinto isso. A cada dia que passa, parece que você se sente mais inadequado para aquilo que Deus está fazendo. Parece que o que ele diz em João 15 se torna cada vez mais grande diante de você, quando ele diz para os seus discípulos: eu sou a videira, vós sois os ramos, e sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Aonde que os homens esqueceram isso? Por que que a igreja nos nossos dias tem esquecido o que Jesus mesmo falou em João 15? Tem preferido negociar com tantos sermões, teologias falsas, falsos ensinos. Ele disse, irmãos, Jesus falou: vocês precisam estar enraizados em mim e eu estar enraizados em vocês. Por quê? Porque vocês não vão poder fazer nada se isso não acontecer. E quando pega um ramo como eu e você, um ramo que era algo que não fazia parte da sua natureza, da natureza de Cristo, e conecta nele, o primeiro choque que dá não é a minha natureza, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu vivi até hoje, não tem nada a ver com os meus sentimentos, não tem nada a ver com a minha vontade, não tem nada a ver com nada do que eu experimentei. Simão devia ter experimentado isso, Simão tinha que ter visto isso quando ele olhou para Pedro, João, Tiago, impondo as mãos nas pessoas e o Espírito descendo sobre elas. Ele devia ter procurado Pedro, rasgado as suas vestes e falado: cara, a minha vida não é nada adequada com isso. Como que eu faço para entrar nesse lugar? O que eu preciso fazer para entrar nesse lugar? É a pergunta que quem via fazia. E agora, no primeiro sermão de Pedro, iletrado, irmãos, pescador, não fez faculdade em lugar nenhum, abriu a boca no primeiro sermão, escandalizou um monte de escriba fariseu pelo tamanho da sua autoridade. E no final do seu sermão, por estar carregado do Espírito Santo, as pessoas perguntavam uma coisa: e agora? O que nós vamos fazer?
Por quê? Porque se sentiam totalmente inadequados quando eles começaram a experimentar a palavra. Por quê? Porque é totalmente estranha à nossa cultura. A cultura do reino, quando vem, a palavra, quando vem, o reino é a palavra do Senhor, do Rei chegando, irmãos. Por isso que ele falou, tem que crescer a palavra. Por quê? Porque se a palavra não crescer, não há nada do reino sendo manifesto, tomando os lugares. Qual é o lugar que o reino quer tomar, que quer chegar? É o meu e o seu coração. Não é Brasília que o reino de Deus quer tomar, irmãos. Não é a cadeira presidencial do Brasil que o reino de Deus quer tomar. O reino de Deus quer chegar no meu e no seu coração. Não tem nada a ver com órgão público, com entidades públicas, não tem nada a ver com lugares geográficos, tem a ver com pessoas. Sempre teve a ver com pessoas. Sempre tem a ver com pessoas. Jesus, quando voltar, Ele não vai fazer uma reunião da ONU para juntar todos os grandões do mundo, irmão, não. Ele vai mandar os seus anjos de uma extremidade até a outra extremidade da terra, ir buscando todos aqueles que estão em Cristo, que foram enxertados nele, que estão enraizados nele. Então, olha, é desesperador, porque ou você faz isso ou você está fora. Faço isso porque eu sou melhor. Não, irmãos, eu falo isso na minha casa, eu falo isso com os meus amigos, eu faço isso porque é uma questão de sobrevivência. Porque se você tivesse, de novo eu vou falar, se você tivesse num prédio, num arranha-céu, que o alarme de incêndio tocou, estão berrando que tem fogo, o que você vai fazer? Você vai ficar deitado na sua cama, pensar que tudo é mentira? Por desespero tem pessoas que se jogam, irmãos. Você lembra do 11 de setembro? Pessoas se jogam do prédio, à medida que sentem que o fogo está chegando. Eu imagino o Senhor falando, como que vocês podem fazer isso com alguma coisa física, e vocês não entendem aquilo que eu estou falando na minha palavra, acerca do Espírito que vai acontecer nos últimos dias. Paulo está falando, olha, Pedro está falando, ele se colocou de joelho e está orando, presta atenção. Ele está orando e rogando ao Pai, Pai, aqui está a tua igreja, não é a minha, é a tua igreja. Paulo não tinha nada, irmão, Paulo só foi descendo a ladeira. Começou até meio grande, irmãos. Começou achando que ele era um dos melhores apóstolos. Primeira carta, Paulo estava arrebentando, irmão, no auge do ministério. Aí foi escrevendo a segunda, a terceira, ele foi só descendo, irmãos. Por quê? Porque quem anda com Jesus, à medida que você conhece ele, você vai ficando cada vez mais humilde e manso. Não é que Paulo deixou de ser Paulo. Paulo deixou, irmãos, de ser um homem soberbo, um homem orgulhoso, um homem que pisa nas pessoas, um homem que usa as pessoas. Mas ele começou a entender, a tomar para si as características do próprio Cristo. Então, quando ele termina a última carta, ele diz, eu, de todos os pecadores, eu sou o maior deles. Irmão, o calibre do currículo de Paulo era algo estranho. Compara, irmãos, vamos lá, compara o currículo de Paulo, da última carta que ele escreve, e o currículo hoje que você vê nas redes sociais, de homens se apresentando, oferecendo coisas, querendo vender coisas. O que você acha? Quando você olha Jesus, aquela mansidão em pessoa, humildade em pessoa, diante dos reis. Eu falei semana passada, podendo fulminar Pilatos só com os olhos, podendo destruir os traidores só com o olhar, irmãos. Superman com aquela luzinha que sai do olho não era nada, irmãos. Marvel não chega nem aos pés, irmãos, do nosso Senhor. A humanidade tem um afã com super-herói. Eles nem viram o que vai acontecer ainda. Não houve nenhum super-herói que vai dobrar todos os joelhos diante dele. Reis, príncipes, no Oriente, que vai ressuscitar milhares e milhares de mortos simultaneamente. Feche seus olhos. Você tem que sentir isso, irmãos. Experimente isso.
Feche seus olhos, tenha coragem de fechar agora, pelo amor de Deus. Se desliga do que você está vendo agora. Assim como Paulo orou, ele rogou a Deus, eu estou rogando a Deus também. Feche os seus olhos e tenha coragem de entrar nesse lugar. Uma só fome, Senhor, uma só paixão. Nós estamos perseguindo, Senhor, aquilo que tinha na tua igreja, Senhor, no princípio. Tinha uma coisa comum na alma e no coração de todos os seus filhos, Senhor. Semana passada, enquanto nós ministrávamos aqui e o Espírito do Senhor se movia, pessoas foram curadas, irmãos. Se o Senhor te curar, fala. Testemunhe em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu vou estragar a tua reunião. Eu não tenho reunião nenhuma, irmãos. Estou cansado como muitos de vocês estão cansados. Não o meu físico, irmãos. Eu fui para São Paulo, em 24 horas atendi várias pessoas. Isso não me cansa. O que me cansa é outra coisa. Eu quero me gastar e me deixar ser gasto, irmãos, por amor ao Evangelho.
Aí Paulo ora, se coloca de joelhos e ele diz: Deus, eu te peço que o teu poder venha alegrar o culto deles. Não, ele não ora isso, irmãos. Que o teu poder venha encher os templos. Não, ele também não ora isso. Ele diz: Senhor, que o teu poder venha no homem interior deles. Que o Senhor comece a fortalecê-los, para que, segundo, como é que isso acontece? Isso acontece com a riqueza da glória do Senhor. Irmão, nós conhecemos no mundo exterior, a cultura do nosso mundo, que riqueza faz tudo. Não conhecemos assim? A riqueza compra, a riqueza conquista, a riqueza domina. Nações dominam sobre outros porque são mais ricos. Agora Paulo está apelando para a verdadeira riqueza. Paulo está falando: Deus Pai, eu oro para que, segundo a tua riqueza, os teus filhos sejam empoderados. Fortalece os cansados, Senhor. Fortalece os abatidos, fortalece aqueles que não aguentam mais, que não suportam mais, fortalece no homem interior. Eu quero isso, irmãos, em nome de Jesus. Eu não quero transparecer um homem forte do lado de fora, estar fraco do lado de dentro. Não, irmãos. Paulo já tinha entendido, ainda que o nosso homem exterior se corrompa a cada dia, no entanto, o nosso homem interior está se renovando de glória em glória. Há algo acontecendo, irmãos, do lado de dentro de você. Você tem que perceber isso, há algo acontecendo. Há uma palavra, irmão, a palavra é o reino dele. E ele diz: o semeador saiu a semear, jogou um, caiu à beira do caminho, nem deram atenção. Outra semente, que é a palavra do seu reino. O reino começa com uma palavra, irmãos. Sabe como que o reino começou? No que nós conhecemos como planeta Terra. O pai olhando para o filho e falando: vai, tu vai ser conhecido como o Verbo. Ele diz que ele é a palavra. Se você receber essa palavra, você que vai determinar, irmãos, pelas suas respostas que você dá a ela, se você vai ser à beira do caminho, se você vai ser aquela semente que caiu entre os espinhos. O seu coração está entre os espinhos e a palavra do reino é sufocada. Por quê? Porque ainda você ama muito esse mundo, você gosta das coisas do mundo. E tem outro que caiu entre a pedra, é aquele que recebe com alegria, mas é momentâneo, né? É momentâneo. Cavalo paraguaio, irmão, larga rápido, mas para rápido. Então, por quê? Porque as pressões vêm por causa da própria palavra, mas por não ter profundidade. Você só visou a alegria momentânea, só o prazer. Não, você não quis a profundidade. Irmão, há uma medida a ser alcançada, escute isso. Há uma altura, há uma largura, há um comprimento, há uma profundidade. Por que Paulo está falando isso? Porque ele sabe que é muito maior do que o que nós conhecemos. É muito maior. O que Deus colocou no seu coração pode ter proporções que você nem imagina. O que Deus coloca, imagina num coração, numa pessoa. Agora imagina quando esses corações entendem e se começam a se conectar num movimento, como Ezequiel viu no capítulo 37, no Vale de Ossos Secos, que a palavra foi liberada e começou um rebuliço, irmãos. Esse rebuliço tem que acontecer, é osso chegando no osso, é membro se conectando no outro membro. Isso é a formação do que Deus está fazendo. Deus deixou claro, Deus não vem, irmãos, Deus não tem negócio com nenhuma denominação, irmãos. Deus não tem monopólio, Deus tem algo com o corpo de Cristo, e Ele está fazendo isso em toda a história. Então se conecte, Deus te chamou para isso. Se você está aqui, é porque você está ouvindo de alguma forma. Não corta os espinhos, joga as pedras, tira os entulhos, para que sobre só terra no seu coração, para que haja profundidade. Por isso que Paulo está orando: Deus, conceda poder no homem interior deles. Para que poder? Para entreter as nossas reuniões? Não, para que Cristo habite pela fé no corações deles, para que Cristo não seja simplesmente um passageiro, um visitante, mas habite ali. Ou seja, Jesus, Paulo está orando isso porque ele sabe, Jesus quer tabernacular em você.
Eu já fui em muita casa feia, irmãos. Já dormi em casas feias, sem teto, mosquitada comendo. Já dormi em bons hotéis também, mas eu já dormi em casas muito feias, caindo, casebre mesmo. Eu não gostei. Gosto mais do hotel. Não Jesus. Jesus gostou de mim, não do hotel. Ele gosta de casa que no começo é feia. Por quê? Porque ele sabe que a beleza de uma casa não está na estrutura. A beleza está nele. Onde ele entra, a beleza chega. Paulo está orando, Deus manda poder, porque para que Jesus habite no coração deles, que esse monte de casebre, esse monte de casa velha caindo aos pedaços, possam se conectar de alguma forma e formar um edifício. Não me pergunte como é que vai acontecer isso, irmão. Nem me pergunte por que Jesus escolheu entrar numa casa como eu e como você. Ele gosta disso. Ele amou você com um louco amor. É loucura o que Jesus fez. Aí ele diz, para que Cristo habite pela fé no coração de vocês. Eu não sou uma casa de Airbnb, irmãos, nem de veraneio. Para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, a fim de estando o quê? Enraizados e fundados em amor. Por que que Cristo vem habitar no meu e no seu coração? Para enraizar em você, você nele, e eu e você estarmos enraizados em Cristo. Deus vem promover enraizamento, irmãos, contínuo e mútuo, onde Jesus chega com a sua palavra, ramificações que não podem ser vistas vão acontecendo. Irmão, governo comunista, socialista, qualquer governo pode tentar parar. O reino ninguém para. Por quê? Porque o reino não pode ser visto. Deus escondeu o reino aonde, irmãos, a esquerda nunca vai encontrar. Aonde nenhum governo vai encontrar. Ah, mas e se matar? Irmãos, é só matando. Mas você não morre quando perde o fôlego. Não cai no que o diabo falou para Adão. Adão se deu mal, irmãos. Ele pensou que ele comeu, deu aquela mordidona no fruto do pecado e não parou de respirar. Mas morreu. Tem muita gente respirando pensando que está viva e está morta. A vida não está no fôlego. Adão continuou respirando, mas morreu imediatamente. A morte não está no fôlego, a morte está no homem, estar longe de Deus, separado do Altíssimo, separado de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e também a vida. Logo, sem Ele a morte, sem Ele a destruição, sem Ele a perdição. Então, irmão, não importa nada do lado de fora, você tem que entender isso e se agarrar nele, para que você seja empoderado. Para quê? Para estar em Cristo, como Cristo está também no seu irmão. E agora vai começar a acontecer o rebuliço. Já está acontecendo há mais de 2000 anos atrás. Começou isso. Então, está acontecendo em Esbury, está perdendo, ali os homens perderam o controle da reunião. Não tem mais almoço e janta, eles estão jejuando, estão buscando a Deus juntos, com uma só fome, uma só sede, criança, adolescente, homens, mulheres, idosos, de todas as idades. Isso é o que é quando a palavra de Deus chega e começa a tomar uma proporçãozinha maior. E começa a ficar enraizado, para quê? A fim de estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender. Agora, individualmente, não. Tem coisa que você compreende como homem? Tem. Mas aqui, irmãos, plenitude de Deus é, para que vocês, estou lendo o 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja o que? A largura, o
comprimento, a altura e a profundidade. Paulo está falando, só tem um jeito de vocês começar a perceber a dimensão do que eu estou falando e vendo. Você deseja conhecer isso, irmãos? Ou você está acomodado? Ou tem aí uma coisa dentro de você que você quer mais? Quem quer mais? Aonde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, por que Deus estaria ali? Porque vão estar entendendo o que Paulo está falando. Não está falando de reunião, está falando de enraizamento. Aonde houver dois enraizados ou mais, eles vão começar a entender. Para que entender? As dimensões, para conhecer o amor de Cristo. Irmão, se falta amor é porque falta entendimento e conhecimento de Deus. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Para quê? Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Deixa eu dar um testemunho para você. Eu construí uma casa, alguns já sabem disso, há talvez uns 18 anos atrás, mais ou menos. Hoje ela está lá em Itajaí, ninguém aqui conhece quase. Talvez uns 3, 4 conhecem, mas ninguém entrou na minha casa aqui. Só eu, a minha esposa Débora e as minhas filhas. Se eu falar para vocês, irmãos, se eu for na minha casa hoje e pegar um pedaço da parede dela e trazer aqui, um tijolo, faz parte da minha casa ou não faz? Mas eu falar para você, olha para esse tijolo aqui e perceba o terraço da minha casa. O terraço da minha casa dava para ver o mar na época, hoje quase não dá mais, mas dava para ver o mar em Itajaí. Dá para ver Estado da Liberdade, é Manhattan não, irmãos, é porque a Havan está bem perto. Você conseguia ver, irmãos? Fala sério, você consegue ver? Você consegue ver o tamanho da cozinha, o espaço que a gente fez, a coluna que eu deixei bem no meio da cozinha por um erro arquitetônico, você consegue ver? Que raiva, irmãos. Eu faria tudo de novo, diferente. Você consegue ver pelo tijolo? Está imaginando o tijolão aqui? Você consegue ver a garagem, você consegue ver o laguinho que a gente fez. Nós fizemos o laguinho, botamos um monte de peixe e nós mesmos fizemos um jardinzinho, era o sonho nosso. Você consegue ver o jardim? Agora me responda uma coisa: por que a igreja muitas vezes está fazendo isso? Tentando manifestar uma coisa de forma individual, que nós só podemos manifestar de forma coletiva. Deus não vai mostrar ao mundo o que Ele quer por meio de um tijolo, por meio de uma pedra. É preciso Deus, agora está entendendo por que Paulo está orando? Deus envia poder sobre eles, para que eles entendam o teu propósito. Porque você quer manifestar uma coisa que individualmente eles nunca vão conseguir. Eles precisam estar enraizados em ti, enraizados uns nos outros. Por isso que essa casa tem descoberto uma coisa, irmãos, que o fim do discipulado é um. Jesus ensinou, caminhou com os de seus discípulos, até que olhou para eles e falou: vocês agora não são mais meus servos, vocês são os meus amigos. Jesus quer chamar você de amigo, meu filho. Por quê? Porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor, mas ele já tinha deixado tudo claro, o seu coração já tinha sido rasgado. Irmãos, ninguém dá a Deus primeiro e depois recebe. Deus deu o coração dele primeiro, para depois nós entregarmos alguma coisa para ele. Deus não pediu o nosso coração para falar assim: olha, dá o coração de vocês que eu dou o meu. Não, ele já deu o dele. Ele inclusive sacrificou o dele na cruz do Calvário, sangrou lá por mim e por você. Ele jamais pediria uma coisa que ele não tivesse dado primeiramente. Em nome de Jesus, irmãos, existe uma coisa que nós só vamos conseguir deixar claro para o mundo
e sermos usados por Deus para que isso aconteça até que Ele venha, se eu e você formos fortalecidos no homem interior, receber poder, mas não um poder como tem sido pregado aí fora em muitos lugares. Não é um poder que dialoga com seu orgulho, mas que destrói ele. Não é um poder que dialoga com as suas paixões e com as suas cobiças, com as suas más intenções, até piedosas. Porque em 2 Timóteo capítulo 3, Deus vai falar através de Paulo para Timóteo: Timóteo, sabe porém que nos últimos dias sobreviriam homens maus, amantes de si mesmos, homens violentos, traidores, caluniadores, desobedientes a pais e mães. Desobediência de pai e mãe, irmão, é algo que foi profetizado, é uma característica da geração dos últimos dias. Mas ele não para por aí. Ele escreve para Timóteo: tu, porém, meu filho, guarda a palavra que eu te entreguei. Irmãos, só tem uma coisa que vai permanecer: a palavra dele. Trate de comê-la, porque se um dia tirarem o livrinho da sua mão, nunca vão poder tirar do seu coração. Nunca. Pode até prender você. Paulo e Silas estavam na cadeia, irmãos, preso com ferrolhos, no cárcere interior, o mais sujo, o mais imundo. Estavam lá. Aí eu imagino Paulo e Silas olhando um para o outro. Pablo: o que nós vamos fazer hoje, Paulo? Silas perguntou: o que a gente veio fazer? Nós viemos cultuar o Senhor, então vamos cultuar. E eles começaram a cantar, provavelmente salmos ali dentro, a trazer a palavra do Senhor à tona. E eles começaram a adorar a Deus no cárcere. Não tinha ar-condicionado, irmãos. Não tinha cadeira assim legal, não. Não tinha plataforma. Mas eu desconheço que em algum lugar, algum templo no mundo, eu desconheço que aconteceu um culto como aconteceu naquele cárcere interior naquele dia. As cadeias não aguentaram, elas se abriram. O carcereiro, só de ouvir, irmãos, as trancas se abrirem, ele já queria puxar a espada e se matar de pavor. Irmão, Paulo já sabia lá de baixo: calma, moço, não se mata não, está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui. E a primeira coisa que o carcereiro perguntou: como é que eu faço para ser salvo? E Paulo falou: crê, tu e a tua casa vai ser salvo. Não tinha liturgia, Piero, não tinha nada, não tinha ninguém cobrando entrada. Para ser membro daquele lugar não precisava pagar e fazer curso. Não tinha estacionamento, irmãos, porque ninguém tinha carro que estava lá. Lá era só os perdidos, irmãos, só os arrebentados. Mas ninguém pôde parar aquele culto. Vocês estão conseguindo perceber? Por isso que Paulo ora isso. Vamos orar? Qual é a sua esperança, pastor? A minha esperança é que um dia, a cada dia mais, a gente possa viver isso cada vez mais intensamente, estando enraizados em Cristo e começando a se enraizar uns nos outros. Para quê? Para aquilo que nós vamos ver domingo que vem, o corpo tomando forma. Em nome de Jesus. Se levante em nome de Jesus. Está nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar. Escute, irmãos, só um pouquinho. Eu não vou fazer apelo para você vir aqui, porque eu creio que essa é uma palavra para a igreja toda. Se você entendeu pelo menos 10% dela, então seria necessário todo mundo vir.
Mas eu quero fazer um outro apelo antes de nós orarmos para que todos recebam e sejam empoderados por Deus, e nós vamos perseguir isso até que Ele venha. Mas escute uma coisa, olha para mim, todo mundo, irmãos, olha para mim, você para agora onde você está. Tem alguém aqui dentro que ainda não entregou a sua vida a Cristo e deseja fazer isso essa manhã? Existe alguém que quer fazer isso? Eu quero, pastor, entregar o meu coração a esse Jesus que foi pregado essa manhã. Levante a sua mão para mim te ver e te conhecer. Tem alguém? Não tenha medo. Tem uma pessoa ali. Tem mais alguma? Tem mais alguém? Tem mais alguém, irmãos? Alguém? Elaine, pode orar ali com ela? Levante sua mão comigo em nome de Jesus. Senhor, assim como Paulo orou, Senhor, e pediu, derrama o Teu Espírito, Senhor, sobre nós. Derrama no Teu poder. Nós clamamos pelas riquezas da Tua glória, Senhor. Pelas riquezas da Tua glória. Derrama o Teu poder, Senhor, no homem interior, Senhor, dentro de cada homem e cada mulher, para que nós possamos, Senhor, estarmos conhecendo o amor de Cristo, enraizados, Senhor, em Ti e no corpo, uns nos outros, em nome de Jesus, conhecendo a altura, a profundidade, a largura, o comprimento, em nome de Jesus, a fim de alcançarmos a plenitude de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, vem, Senhor, nós clamamos. Vem, Espírito de Deus, nós clamamos. Em nome de Jesus, cura-nos, Senhor, como igreja. Cura-nos, Senhor. Nós clamamos isso. Cura, Senhor. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus. Rasgue os céus e desce.